delongas. Muito bem, estamos iniciando a nossa aula de número 13. Esta aula vamos tratar de um assunto muito importante, como todos são importantes, mas esse eu acho que requer uma atenção aí maior, tá, da sua parte, e se possível você separa um papelzinho, uma caneta para fazer algumas anotações, ou assista também depois, né, aqui o vídeo novamente, para que você possa rever tudo o que será dito aqui, para que você possa aprender como fazer um contrato de celebrante de casamento. Quando fala em contrato, às vezes a pessoa leva até um susto. Poxa, eu estou gostando da ideia de prestar esse serviço, eu gosto, eu estou empolgado e tal, mas eu tenho que fazer contrato, eu tenho que contratar um advogado para fazer isso, eu tenho que contratar um contador para fazer esse contrato. Não. Pense assim, pense assim, se você não tem conhecimento, tenta, tá? Senta, anota tudo que será dito aqui nessa aula e tenta, faz ali, começa a preencher, você vai ver que não é difícil, é fácil, tá? E você vai conseguir com toda certeza. Agora, tem que se esforçar, tem que prestar atenção no que será passado aqui, porque estas cláusulas passadas aqui, as informações passadas aqui, elas são obrigatórias, tá? Para que as partes elas tenham uma segurança jurídica no contrato, tá bom? Principalmente para você, não só para quem está contratando, mas para você também está resguardado com essa segurança jurídica. Então vamos ver aqui, já passar para o nosso primeiro tópico. Primeiro vamos falar o seguinte: o que é um contrato? Um contrato é um acordo de vontades firmados por duas ou mais pessoas. Então veja que é um acordo firmado, é um acordo de vontades, aliás, essa palavra aqui é importante, é um acordo de vontades. Você tem vontade de prestar o serviço e a pessoa tem vontade de, né, contratar esse serviço, ela está querendo, ela está buscando esse serviço. Então, estas vontades, elas são expressas no contrato. Isso é um contrato, né? Que se obrigam, aí entra a obrigação, né? Antigamente se falava muito na palavra, né? Aqueles mais antigos falavam assim, não, uma palavra basta. A pessoa dava aquela palavra, falava, olha, tal dia, tal hora, pode esperar. Eu venho aqui e vou pagar tudo que eu devo. Mas aí o tempo foi passando, as coisas mostraram que isso não funciona, né? Eu me lembro muito bem que o meu pai ele tinha uma mercearia, né? E ele tinha um livro chamado Livro Negro. E esse livro negro era uma capa preta ali e tal, que ele fez todo decorativo, enfim. E esse livro tinha uma lista de pessoas que compravam fiado lá no mercado e funcionava muito bem no início. Começou a vender, receber e tal, começou a dar certo. Mas depois, meu querido, a coisa desandou e esse livro só foi ganhando ali, foi ganhando mais páginas e páginas e páginas preenchidas e não deu certo. Esse livro aí levou inclusive meu pai a uma situação bem constrangedora financeiramente falando. Então, esse contrato, ele obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado. Então é para isso que serve esse contrato, sobre determinadas condições. Então esse contrato é a prova material que você tem e que também o contratante ele tem em mãos para se resguardar de direito, para que não só para isso, mas para fazer com que a parte ela seja obrigada a cumprir aquilo que foi expressamente ali escrito, que for a vontade das partes, né? Então,
isso faz com que as partes elas sejam obrigadas a cumprir essas determinadas condições. Vamos ver aqui o que se encontra dentro de um contrato, né, nessas condições que nós estamos falando aqui, para que você possa fazer um contrato que cumpra todos os requisitos. Vamos ver aqui e você vai ver que não é difícil assim. Vamos ver. Primeira questão que nós vamos ver aqui é sobre as partes. Quem são as partes do contrato? É o contratante e o contratado. O contratante, obviamente, é aquele que está requerendo o seu serviço, e o contratado, que está sendo você contratado, né, é você quem está prestando o serviço. Isso aqui, lógico, é claro, mas é importante a gente notar que, vamos fazer a leitura, é o contratante quem faz todo o processo seletivo para determinar qual será o contratado que vai oferecer seu bem e serviço, ou serviço, aliás. No nosso caso aqui, no curso de Juiz de Paz Eclesiástico, nós já estamos batendo nessa tecla em aulas passadas, falando que o juiz de paz eclesiástica é um prestador de serviço, ele é um autônomo, ele presta um serviço de celebrante, não tem vínculo nenhum empregatício, né? Então você está oferecendo o seu serviço, então não é uma venda de um bem, é uma prestação de serviço. Vou comparar aqui como se fosse um pedreiro, um pintor, né? Onde ele não está vendendo um bem, ele está vendendo a força de trabalho dele. A mesma coisa é o celebrante de casamento, ele tá vendendo a sua prestação de serviço, o seu trabalho. Então, nesse ponto de vista aqui, o contratante é quem faz o processo seletivo. Então, ninguém é obrigado a contratar o seu serviço, nem você é obrigado também a aceitar o serviço que o contratante ele está buscando. Então, isso é vontade das partes. Há que se chegar num acordo, né? Para que as partes elas manifestam a vontade. E aí, então, nasce o objeto da vontade das partes, que é o contrato. Então, ele é quem ele é que será contratado. Aliás, ele é quem determina quem será contratado, quem vai oferecer o seu bem ou o seu serviço. Por outro lado, o que é o contratado? Por outro lado, o contratado é o profissional solicitado pelo contratante para realizar um determinado serviço ou vender um bem. Então, o contratado agora, ele entra, né, depois que o contratante ele selecionou, ele ligou para você, né, falou, olha, eu estou precisando aí celebrar o casamento, conversou com você, tal, vai ser assim, assado, e começou a conversar com você. E você, por outro lado, falou, olha, eu posso sim fazer a cerimônia, a gente pode fazer assim, combinar, sentar e conversar para ver como que será feito, mas já posso adiantar que isso vai acontecer, que pode acontecer, eu posso prestar esse serviço, e aí então este contratado ele vai apresentar o seu serviço. Apresentando o seu serviço, o contratante dando o aceite, você ok, aí então nasce essa peça que é o contrato. Isso aqui é importante, né? Parece ser óbvio aqui as coisas, mas isso aqui é importante porque no contrato é obrigatório constar os dados, né, do contratante, os dados do contratado, nome completo, RG, CPF, endereço. E isso aqui é importante porque é obrigatório. É o que a gente está vendo aqui. São itens obrigatórios que tem que constar num contrato, e a gente está dando aqui uma esmiuçada para entender um pouquinho melhor, né? Então, no outro slide aqui, veja o seguinte: qual é o serviço que será objeto do contrato?
Depois que você tem ali, já expressa a vontade das partes, você colocou no contrato os dados do contratante, os seus dados. Agora a gente tem que colocar aqui no contrato qual será o objeto do contrato. Qual o serviço que será objeto do contrato, melhor dizendo. Qual serviço é esse em que as partes elas estão chegando neste acordo de contratar, no caso do contratante, e de prestar o serviço, no caso do contratado? Qual será? Aqui entra os 4 tópicos que nós já estudamos nas aulas 11 e 12. Se você não pegou essas aulas, por favor, você volta para lá para entender um pouquinho esses 4 tópicos aqui que nós vamos falar agora, tá? Então veja, qual será o serviço? Será uma celebração religiosa apenas? Isso tem que estar expressamente no contrato. Já foi falado em outra aula, como eu falei agora, não vou repetir, né? Mas você tem que discriminar qual será o serviço, detalhar este serviço para que fique bem claro. O que acontece muito, você pode ver que as pessoas elas correm para a justiça aí no dia a dia, né? Vira e mexe, você escuta falar, olha, coloquei fulano na justiça. Por quê? Porque não cumpriu o contrato. Porque não fez isso. Porque eu contratei um serviço e ele fez metade. Ou porque isso, ou porque aquilo. Não tem sempre essas questões que são levadas para a justiça, que inclusive o Poder Judiciário ele é sobrecarregado com essas pequenas causas. Por isso que hoje existe aí núcleos de pequenas causas por conta da demanda, do número de casos por dia que vão para a justiça. Por que eu estou falando isso? Porque como dizia a minha avó, né? Quem vê cara não vê o quê? Coração, não é verdade? Às vezes você está conversando ali com uma pessoa e tá tudo indo bem, um sorriso daqui, e uma conversa boa e tal. Ah, fez tudo bonitinho, apertou as mãos, tudo bem. Mas depois você pode, se não tiver detalhadamente ali o serviço que você está prestando, se você não discriminar ele bem no contrato, e lógico que realmente discriminar aquilo que está sendo acordado, né? Você não vai colocar nem mais, nem menos do que aquilo que vocês estão combinando. Por isso que entra nesse tópico aqui, qual será o serviço prestado? É somente uma celebração religiosa? Ou é todo o processo? Não precisa explicar o que é cada um desses nas aulas 11 e 12, eu estou repetindo aqui, já foram falados. Você que já assistiu já está entendendo. É metade do processo que está sendo o serviço aqui contratado? Ou é a cerimônia e ata do casamento? Então, de posse desse tópico aqui, né, você tem que discriminar. Olha, é só a cerimônia que será realizada. Vamos colocar que fosse só esse daqui, cerimônia religiosa. Né? Não precisa colocar só, né? Você coloca lá, olha, cerimônia religiosa será feita em tal lugar, tal horário, visto que os nubentes se casaram no cartório ou vão se casar, tal data, tal, eu, celebrante, tal, vamos celebrar o matrimônio religioso. E aí isso tem que ficar bem discriminado. É todo o processo? É a mesma coisa, se for todo o processo. Qual vai ser a prestação de serviço? Vou pegar toda a documentação, vou levar para o cartório, do cartório retorno para pegar a habilitação, pago aquela taxa lá no cartório, com a habilitação em mãos, vai celebrar o matrimônio. Depois de celebrar o matrimônio, vai reconhecer firma da ata do casamento. Depois de reconhecer firma da ata do casamento, será levado para o cartório no prazo máximo de 90 dias, tá? Lógico que tem que ser bem antes, né? Já é de costume, já. A pessoa um pouquinho mais relaxada demora, mas não pode demorar não, até porque tem prazo. Então é todo o processo.
Então isso tem que constar no contrato. Por quê? Porque é aquilo que nós estamos falando. Para amanhã ou depois, essa pessoa não chegue para você e fala bem assim, olha, mas e isso? E aquilo que não foi feito? E às vezes a pessoa tira da cabeça. Eu estou falando porque eu já vi casos assim, que no contrato tem uma coisa, só que o noivo, mas e isso, e aquilo, aquilo. Coisa que ele imaginou na cabeça, mas não estava no contrato. Então, como que o celebrante também vai adivinhar? É como diz, né? Não tem bola de cristal, então como que ele vai adivinhar? Por isso tem que estar discriminado no contrato. Isso é a prova, né, da vontade que foi acordada entre as partes, do contratante e do contratado. Tá ali, é a prova material. Se amanhã ou depois, isso também serve como segurança também para o contratante, não é verdade? A gente tá lógico, puxando, como diz, estou usando muito ditado, né? Como diz aí, puxando a sardinha para a gente. Mas e o contratante? Né? E o contratado, se ele não prestar o serviço, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, não levou, por exemplo, a ata, se for todo o processo, não levou a ata lá para o cartório para requerer a certidão de casamento. Isso pode dar um problema e vai dar para o celebrante. Por quê? Porque está lá no contrato que ele deveria fazer aquele processo, o valor que foi pago para ele estava incluso toda aquela prestação de serviço. E ele falou sim para aquela prestação de serviço. Está lá a assinatura dele, reconhecido firme e tudo. Então isso vai acarretar um processo judicial contra ele e pode trazer muitos problemas. Assim também, voltando para o contratante. Ele imaginou isso, imaginou aquilo, e você então se resguarda e fala, não, mas está aqui no contrato. Né? Então isso é segurança. Quando a gente fala em contrato, é que, como eu falei, não tem esse negócio de palavra, é contrato. Isso aí é segurança. Até porque hoje em dia a gente... hoje em dia não, sempre foi assim, né? A gente tem muitas coisas envolvidas que tem mais valor do que aquilo que está sendo falado ali no contrato. Por exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, uma cerimônia de casamento é algo muito importante para os noivos. A mulher está ali sonhando com aquela cerimônia, o homem também, né? Não, vamos falar que o homem não está sonhando, os dois ali estão sonhando com cada detalhe. É que a mulher é mais detalhista, né? Então ela tem ali o pensamento em várias coisas pequenininhas que o homem não enxerga, ele enxerga mais o todo, né? Então ali envolve o sentimento, a família. Então, essas coisas são mais importantes. Por isso, tem que ter um bom contrato. E esses são os tópicos que a gente está vendo aqui, que deve constar no contrato. Bom, feito isso daqui, a gente tem as cláusulas gerais do contrato. Então, você tem o contratante, tem o contratado, a vontade deles expressa naquilo que está sendo contratado, né? De que forma será feita essa prestação de serviço, e depois, para terminar o contrato, tem as cláusulas gerais do contrato. Então aquilo ali é o que fica no topo. Primeiro ali as informações, os dados do contratante, do contratado, o objeto da prestação de serviço, que, como nós vimos ali, pode ser vários tipos de prestação de serviço que você pode ali ofertar. Então vai estar ali detalhado. E agora as cláusulas gerais. As cláusulas gerais, nesse primeiro tópico, diz endereço e horário da celebração. Isso aqui é outra coisa importante demais. O endereço e o horário da celebração. Por quê? Porque, obviamente, né, que o endereço já diz, já está incluso ali na prestação de serviço. Por exemplo, você está
fechando o contrato ali com o contratante para prestar o serviço ali que é na mesma cidade que a sua. Ele não pode mudar amanhã e falar, não, vai ser em outra cidade, você vai ter mais gastos, a não ser que você queira, releve, combine com ele por fora do contrato, fala, olha, eu vou ter mais gastos com isso, inclusive gasolina que tá cara, né, com isso e com aquilo, e aí sim, é outra coisa, tudo bem. Mas é importante ter, não só por causa disso, né, um exemplo que eu estou dando, mas porque também é obrigatório. Tem que constar no contrato o endereço e o horário da celebração. Falar em horário, já vi casos já do celebrante chegar em cima do horário, parecendo que ele que é a noiva. A noiva não dá aquele atrasozinho ali. Isso pega mal. Isso não é obrigado você chegar mais cedo, não é obrigado. Tá ali o horário, tá. Você não precisa cumprir a risca. Chega um pouco mais cedo. Por quê? Porque você chegando mais cedo, você vai conhecer melhor o ambiente. Você vai se sentir melhor quando vê ali as pessoas, se familiarizar com elas, talvez ali conversar também. E, acima de tudo, preparar o local que você vai estar trabalhando, prestando o seu serviço, porque afinal de contas você ali não é um convidado, não é um convidado simples, você é um prestador de serviço, então você vai preparar o ambiente. Por exemplo, nós vamos ver nas aulas que estão vindo aí, as suas próximas aulas, melhor dizendo, que existe a cerimônia chamada 2 em 1. Essa cerimônia tem 2 ambientes. Você então tem que chegar mais cedo, preparar o ambiente, preparar o outro ambiente também. Pode ser feito no mesmo ambiente, no mesmo local. É no mesmo. Vou dar um exemplo bem mais claro. Ela é no mesmo salão, né, que será feita a cerimônia. Mas 2 ambientes que eu falo, nesse mesmo salão, você pode separar um local diferente. Então você tem que preparar a ata, ver ali onde está localizado tudo que você vai usar, microfone, isso e aquilo. E aí então você chega mais cedo, tá? Nós estamos falando de um contrato aqui, mas já estão falando também de algo que é recorrente, a pessoa chegar em cima da hora e não dá certo. Não dá certo. Fica aqui uma dica de hoje. Duração da cerimônia de 30 a 1 hora. Isso tem que estar no contrato também, tá? Só que esses tópicos aqui, eles são tão importantes que a gente está falando de contrato e está falando de ética também. Está falando de ética profissional. No contrato tem que constar a duração média da reunião, tá? E isso é importante. Eu já vi caso de injustiça do celebrante celebrar a cerimônia com 20 minutos e depois sair correndo. Diz que tinha outra coisa para fazer. Os noivos colocaram na justiça. Por quê? Porque além de ter quebrado o contrato, que dizia ali que era em média de 30 minutos a 1 hora, né, como a gente está fazendo aqui a recomendação de 30 minutos a 1 hora, estragou o casamento, porque a coisa foi tão rápido, né, que isso trouxe um constrangimento terrível. Então, tem que constar no contrato o horário, a duração da cerimônia, mas eu já vou dar uma dica aqui extra-contrato, tá? O que acontece? Não faça uma reunião uma cerimônia, não celebre uma cerimônia muito rápido. Isso não dá certo, fica feia a cerimônia, fica feia, tá? Mas também não demore muito. Não vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não. Pelo amor de Deus. Não pensa que você está ali no sermão da montanha que vai ter que pregar ali para todo mundo que é uma igreja, não. Não faça isso.
uma cerimônia não pode durar mais do que 1 hora. Não pode, porque fica cansativa, fica estressante para todo mundo, tá? Então é uma dica. Lógico, cada um é dono de si, né? Você que vai prestar o seu serviço, fica a seu critério, mas é uma dica de 30 a 1 hora, tá? Esse é o horário. E tem que constar, obviamente, tem que constar aqui no contrato a duração da cerimônia. Então essas são as cláusulas gerais que nós estamos vendo, né? Tolerância de atraso, 40 minutos. De quem que nós estamos falando aqui? De atraso da noiva, obviamente, não é atraso do celebrante. Coloque isso no contrato também, isso é importante, tá? Por quê? Porque senão você vai ficar plantado lá 2 horas e aí é você que vai se dar mal, então coloque lá, olha, e eles sabendo, os noivos sabendo que eles têm um contrato ali que diz que eles têm que chegar no máximo de atraso 30 minutos. Eu recomendo 30 minutos, tá? Coloque 30 minutos. É óbvio que se bateu o ponteiro no 30 e você não vai sair correndo, né? Tudo tem que ser ali, sabe? A gente tem que ser um pouco mais flexível. Mas o ponto importante aqui é que tem que estar no contrato. Então, qual é a tolerância de atraso da noiva? 30 minutos, coloca lá no contrato. Alguns usam 40 minutos, fica a seu critério. Regras para rescisão contratual. Então, todo contrato tem essas regras. Todo contrato você vai ter que sentar com ele e colocar essa cláusula aqui. Então, pode rescindir o contrato? Pode. Por parte das duas partes, do contratante e do contratado. E aí, quais são as regras para rescisão do contrato? Quais são as regras? Né? Geralmente as regras são coisas assim que realmente foram inesperadas. Não é qualquer coisinha, né, que você vai incidir um contrato, até porque isso causa prejuízos grandes. E não só causa prejuízos grandes, como também a multa, né, contratual. E geralmente a multa é uma multa alta, né? 3 vezes o valor acordado no contrato, por exemplo. Se o valor do seu contrato ali é R$1.000, né? A rescisão dele será de R$3.000. Ou seja, os noivos vão pensar 1000 vezes antes de quebrar o contrato. E você também vai pensar mais ainda antes de quebrar o contrato. Então, isso é o que obrigam as partes a cumprir o contrato também. É uma das formas que obrigam as partes. Tem que constar também no contrato a quantia a ser paga e a forma de pagamento, tá? Então, para finalizar aqui as cláusulas gerais, o que você tem que fazer? Você tem que finalizar com a quantia, o valor acordado por essa prestação de serviço é X e será pago dessa e dessa forma. Aí você vai combinar como que será cobrado isso, né? Que nós vamos ver também nas próximas aulas. E aí então você coloca no contrato. Então essas cláusulas aqui, elas são... Opa, passei aqui o slide já da outra aula. Deixa eu voltar para cá, foi sem querer. Então essas cláusulas gerais aqui, elas é o fechamento desse contrato. E aqui então você aprendeu, anotou. Se não anotou, revise tudo que foi dito aqui, tá? Porque esse é o corpo do contrato. Feito esse contrato, vai assinar, os nubentes vão assinar também e coloca testemunha, tá?
duas da parte dos nubentes, do noivo, do contratante, né? Pode ser só um, não precisa ser os dois que para constar no contrato. Pode ser o noivo ou a noiva, tá? Aliás, essa é a recomendação. É um que está contratando. Isso aí não vai interferir em nada, não. Então, assinatura dele, testemunhas, sua assinatura, testemunhas, e, se possível, vai lá reconhecer firma. Eu falo se possível porque não é nem obrigatório, tá? Mas é de praxe fazer um reconhecimento para que aquilo possa servir com mais força ainda como uma prova jurídica, para que você possa se resguardar e a outra parte também possa se resguardar, tá bom? Então, essa é a forma de se fazer um contrato como celebrante de casamento. Vamos à nossa próxima aula. Então, pessoal,